você abriu esse vídeo, é porque você deve estar com algum problema relacionado à coragem. Ou está faltando coragem, ou você tem coragem demais. De qualquer forma, ela deve estar impactando de forma negativa na sua vida. Talvez você esteja com dificuldade de falar com alguém sobre um assunto delicado, ou esteja com problemas para lidar com um colega ou chefe de trabalho. Ou até, quem sabe, lhe falte coragem para expressar a sua opinião. E você fica o tempo todo pensando que deveria ter dito isso, que deveria ter dito aquilo, mas não consegue. Ou talvez você tenha coragem demais e está magoando alguém porque fala o que não deve, na hora errada. Se você estiver passando por isso ou por qualquer outro problema relacionado à coragem, então eu espero que esse vídeo ajude você a entender de onde vem essa falta ou excesso de coragem e como lidar com isso para não atrapalhar a sua vida e os seus relacionamentos. Eu sou a Lorete Fabris e vamos juntos desvendar os mistérios do nosso comportamento humano. E como falar de coragem sem falar do medo? Os dois são primos próximos e costumam andar sempre juntos. Imagine que você está fazendo uma trilha numa floresta e se perdeu. De repente, escuta um barulho como um rugido de uma onça. O seu coração dispara, mandando mais sangue para os seus músculos, sua pupila se dilata, o pavor surge. Então você o que faz? Senta para analisar a situação ou sai correndo? Provavelmente sairá correndo, porque isso irá garantir a sua sobrevivência. O medo é um mecanismo de defesa que garantiu a sobrevivência do seu ancestral. E por isso que você está aqui nesse mundo, neste momento. Mas na nossa vida nós não temos mais bichos ferozes nos ameaçando. Será que não? Nós temos sim, temos o desemprego, temos a fome, as guerras, os golpes, as drogas. São ameaças reais. Além disso, ainda temos os medos imaginários, como por exemplo, o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo da rejeição. Muitas pessoas não gostam de falar em público ou de gravar vídeos porque acham que serão criticados. Esse medo, embora pareça real, geralmente ele é exagerado e não reflete a realidade. A maioria das pessoas está focada em suas próprias vidas e não presta muita atenção nos nossos erros ou nas nossas inseguranças, como nós imaginamos. Esse é um exemplo de como a nossa mente pode amplificar os perigos existentes, nos paralisando sem necessidade e prejudicando a nossa vida pessoal e profissional. Gostou do medo irracional? Ele não é nada bom, né? Mas eu vou falar de um outro bem comum. Um outro medo irracional assim que é gritante e que nos trava, que é o medo de fracassar antes de tentar. Muitas pessoas elas evitam iniciar um novo projeto, aprender algo novo, mudar de carreira ou se arriscar num relacionamento por medo de falhar. Já aconteceu com você? Esse medo geralmente se baseia em alguma experiência que nem precisa ser sua. Pode ser de um amigo ou de um conhecido e que ficou na memória e passa a travar a sua vida, impedindo que você haja de forma a viver a vida plenamente, né, como você gostaria. Geralmente esse medo é por algo que criamos na nossa mente. E o curioso é que mesmo que um erro aconteça, ele não tem as consequências catastróficas que nós ficamos imaginando. Pelo contrário, errar faz parte do aprendizado e deve levar ao crescimento. O medo, ele é uma resposta natural para nos proteger, geralmente do perigo real, mas nos protege também do perigo imaginário. Ele ativa esse mecanismo de defesa, de luta ou fuga, preparando o corpo para enfrentar
a onça, né? O bicho, ou então para evitar. No entanto, quando esse medo se torna dominante, ele pode nos impedir de agir conforme os nossos valores, nossos objetivos, bloqueando o desenvolvimento da coragem. É bem isso. A coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de agir apesar do medo e do desconforto ou da incerteza. Pessoas corajosas geralmente são admiradas, né? Porque enfrentam desafios de forma ética, de forma persistente, buscando crescimento pessoal e bem-estar coletivo. A coragem ela é uma das virtudes mais reverenciadas da história da humanidade. Desde os tempos antigos até hoje em dia, ela tem sido exaltada em mitos, literatura, filosofia, religião. A coragem ela não se restringe apenas a atos heróicos, como a gente costuma ler nos livros ou ver nos filmes. Não são apenas situações extremas. Ou então, a coragem não é só salvar alguém, salvar a vida de alguém, mas ela também se manifesta no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que a gente faz, nas pequenas decisões que tomamos. E nas dificuldades que nós enfrentamos ao longo da vida. A coragem da mãe que enfrenta dificuldades financeiras para dar um futuro melhor aos filhos. A coragem do estudante que desafia suas inseguranças para apresentar um trabalho em público. No profissional que decide mudar de carreira para seguir um propósito mais significativo. Tem que ter muita coragem. E já percebeu como essa coragem impacta nos nossos relacionamentos? Em praticamente tudo que a gente faz. Muitas vezes é preciso coragem para expressar os seus sentimentos, coragem para pedir desculpas ou colocar limites em relações tóxicas. Ser honesto consigo mesmo e com os outros exige um tipo de bravura que vai além da força física. Aristóteles, um dos maiores filósofos da antiguidade, definiu a coragem como a virtude que se encontra, olha que interessante, entre a covardia e a imprudência. Ou seja, o indivíduo corajoso não é aquele que se lança inconsequentemente ao perigo e nem aquele que foge sempre, sem avaliar as consequências. Corajosa é a pessoa que, mesmo reconhecendo os riscos, age de maneira racional e ética, apesar do medo que sente. No campo da psicologia, a coragem ela é vista como um fator fundamental para a resiliência e o bem-estar emocional. E para termos a virtude da coragem, nós precisamos desenvolver 4 forças. E falaremos de todas elas nas próximas semanas. Então é a bravura, a honestidade, a perseverança e o entusiasmo. Essas 4 forças, exercício delas vai aumentar a nossa coragem. E a psicologia, a psicologia positiva descobriu que existem 4 tipos de coragem. A coragem física, quando há risco físico, no caso dos bombeiros, que enfrentam o fogo para salvar vidas. Ou enfrentam o mar, né, para resgatar alguém que está se afogando. A coragem moral, quando a pessoa defende o que é certo, mesmo sofrendo risco de rejeição ou consequências sociais. Existe também a coragem psicológica ou emocional, por exemplo, quando você termina um relacionamento, quando você precisa falar em público, quando precisa ser humilde, né, para reconhecer seus erros, suas falhas. E existe a coragem intelectual, que é quando um cientista desafia crenças pré-estabelecidas para propor novas teorias. Quando eu falo disso, eu sempre lembro de Galileu Galilei, que propôs que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, como se acreditava naquela época. Ele foi rechaçado pela igreja e pela sociedade da época e foi obrigado a negar suas ideias publicamente e viver confinado em uma espécie de prisão domiciliar. E quem diria? Ele estava certo. Então, como qualquer outra habilidade,
a coragem, ela se fortalece com o uso. A gente precisa usar. Quanto mais a gente usa, mais forte ela vai ficando, porque vai aumentando a nossa autoconfiança. Quanto mais você pratica, mais corajoso se torna. Então comece hoje com pequenos passos e celebre cada conquista, cada avanço que você faz. Na prática significa se posicionar diante de uma injustiça, expressar suas ideias e seus sentimentos, mesmo que isso seja desconfortável, persistir num sonho, mesmo diante dos obstáculos, ter uma conversa difícil com seus filhos ou com seus pais. Uma técnica interessante é a exposição gradual a diferentes situações desafiadoras e também a prática da autocompaixão, do auto-perdão, né? Isso vai levando você a ter uma inteligência emocional mais desenvolvida e vai ajudando também a cultivar mais a sua coragem. E o que acontece quando nós não tomamos decisões corajosas? São muitas as consequências e são péssimas. Elas surgem nas nossas vidas, principalmente com um sentimento de estagnação pessoal. A falta de decisões vai te levar à inércia, onde irá permanecer na mesma situação, sem crescimento e sem evolução. Isso pode resultar numa vida monótona e sem propósito. Ninguém quer isso. Perdemos ótimas oportunidades também por falta de coragem. Cada decisão corajosa tem o potencial de abrir portas. Ao evitar completamente os riscos, porque tem riscos que a gente precisa evitar, né? Mas quando a gente evita risco, nós corremos um outro risco, que é o de perder experiências valiosas para a nossa vida pessoal. E isso leva a sentimentos de arrependimento, gerando frustração e insatisfação pessoal. E deixamos muitas vezes de tomar decisões importantes para nós e para os outros também, o que também vai minando a nossa autonomia. A gente vai ficando sempre dependendo do outro para tomar decisões por nós. A coragem, ela nos ajuda a alinhar então as nossas ações com os nossos valores e com as nossas crenças. Sem decisões conscientes, nós podemos perder a noção do que realmente é importante para nós. Então, tomar decisões corajosas, mesmo as decisões difíceis, é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Se a gente não fizer isso, nós vamos nos encontrar presos a uma vida que não reflete as nossas verdadeiras aspirações. Nós ficaremos muito insatisfeitos. E isso, inclusive, leva a vários transtornos psicológicos. Tudo isso é muito subjetivo, é muito pessoal. O que é uma decisão fácil para mim, para outra pessoa pode ser muito complicado, precisa de muita coragem. Cada ser humano, como diz a música, sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E é possível tomar decisões mais corajosas, embora para algumas pessoas, né, isso parece muito natural, parece que elas já nasceram destemidas. Mas a coragem é uma virtude que pode ser desenvolvida com tempo e prática. E como eu falei, quanto mais pratica, mais fácil fica de tomar decisões corajosas. Então, para fortalecer essa virtude da coragem, você pode fazer algumas coisas, como tentar sair da sua zona de conforto, aceitar novos desafios, enfrentar situações desconhecidas. Isso aumenta a capacidade de lutar contra o inesperado e aceitar, principalmente, aceitar o fracasso como aprendizado. O medo do fracasso muitas vezes paralisa as pessoas. No entanto, cada erro traz lições valiosas. Ser autêntico é uma outra coisa que você pode exercitar. E isso tem tudo a ver com a honestidade consigo mesmo.
Se você não concorda com algo, manifeste-se com respeito sempre, mas manifeste-se. Mostre quais são os seus valores, quais são as crenças, o que importa para você. Outra coisa que você pode fazer é tentar praticar resiliência, né? Aprenda a se recuperar após as quedas. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente consegue ter um dos maiores atos de coragem, que é não ter medo do julgamento. O medo do julgamento é horrível, eu já falei sobre isso no vídeo do julgamento e vale muito a pena a gente estar repetindo. Assista esse vídeo que ele é importante, é impactante. A gente tem medo do julgamento e geralmente não é real, né? Talvez os outros nem se importem, né, tanto assim quanto você pensa que eles se importam. Vai ficar aqui o link do vídeo sobre julgamento para você assistir, não perca. Ele tem tudo a ver com a coragem. E ela é uma virtude essencial, né? Coragem é necessário para ter uma vida que nos impulsiona a fazer coisas, a tomar decisões, a superar medos, a lutar por aquilo que nós acreditamos. Em um mundo que constantemente nos desafia, ser corajoso é uma necessidade. Então, muita coragem para você. Eu tô aqui cheia de coragem falando isso para você também, né? Espero que você tenha gostado. Assista na semana que vem o nosso filme sobre bravura e compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você acha que precisa também ter mais coragem, ou pelo menos pensar sobre a coragem. Eu não falei muito do excesso de coragem, mas ela também é muito prejudicial. Então o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Estamos aguardando a sua inscrição e o seu comentário. Um grande beijo e até a próxima semana.